Aleluia. Obrigado, apóstola. Obrigada, FMD. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse momento de louvor é aquele momento que Deus prepara o nosso coração para que nós possamos receber a palavra dele sobre as nossas vidas. Não é um momento para te animar antes de você receber a mensagem, mas é um momento em que você adora a Deus. E Deus responde com a unção que ele manifesta, responde usando o pregador, responde fazendo com que a mensagem que vai ser pregada encontre uma terra fértil, para que a semente, quando caia, ela não venha a ser roubada por aves de rapina, que representam ações malignas, que ela não caia entre a rocha, que representa um encontro com o evangelho superficial, porque não tem raiz suficiente para suportar as adversidades. Que ela não caia entre os espinhos, que representa o mundo e as suas paixões, que tão prontamente apagam a chama do evangelho que foi acesa em nossos corações. Mas que ela caia em terra fértil. E caindo em terra fértil, ela venha a produzir frutos 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga que essa palavra encontre uma terra fértil. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Quem achou, diga amém. Amém. Cadê o Gerá? O Gerá. Tá bom, pode sentar, eu vou esperar o Gerá voltar. Isso, quando o Gerá voltar eu começo. Vamos lá. Cadê o FMD? Quando o FMD voltar, eu começo. Aleluia, glória. Você viu que hoje o negócio tá, né? Glória. Quero que ninguém perca essa palavra hoje. Você que está em casa, não vai lavar a louça não. Fica de frente à TV para você oferecer a Deus o seu culto. Está no trabalho? Espero que você não esteja roubando a hora de trabalho, mas usando do seu tempo no trabalho de lanche, de break, para você estar sendo ministrado. Gálatas 2, 19 e 20, quem achou, dá glória. Diz assim a palavra: pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Repita, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe da minha total e completa dependência de Ti, que sem Ti eu não posso fazer nada. Eu me esvazio de mim mesma para que Tu me enchas de Ti. Que eu diminua, que Tu cresça. Que todo espírito que se levanta contra o poder da Tua palavra seja manietado agora e na autoridade do nome de Jesus volte para o lugar que o Senhor determinar. Que toda distração, todo o olhar altivo, tudo aquilo, ó Deus, que não comunga com o Espírito de Jesus que está entre nós, eu te peço agora, abata em nome do Senhor. E que a Tua palavra promova em nós
aquilo que o Senhor quer que ela promova. Em nome de Jesus, amém e amém. Tema da mensagem de hoje: vivendo a vida Zoe. Olhe para quem está do seu lado e diga: vivendo a vida Zoe. Chegamos no final do ano de 2024. 1º de dezembro, linda. 1º de dezembro. Mais 30 dias e nós encerramos o ciclo do ano do calendário cristão de 2024. Ontem, quando o Senhor estava derramando no meu coração essa ministração, porque foi essa palavra que eu preguei ontem no aniversário da igreja de Sorocaba, enquanto o Senhor ia ministrando a minha alma e juntamente o meu espírito, através de onde Ele derrama a revelação, eu fui compreendendo tantas e tantas ações de Deus no corpo de Cristo, chamado Cidade de Refúgio, ao que Ele vem fazendo ao longo do ano. E eu agradeci. Eu engrandeci a Deus. Porque essa dependência que eu e a apóstola Rosânia temos de Deus, é o que nos faz mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Você tem 2 mulheres dentro de um sistema patriarcal, dentro de um sistema heteronormativo, que se posicionaram na força e na coragem do Senhor para contrariar o sistema, não por uma motivação e uma intenção própria, mas por um chamado legitimado em Deus. E essas 2 mulheres, elas caminham no temor do Senhor. E isso faz com que, na maioria das vezes, aquilo que humanamente falando, organizacionalmente, administrativamente, nos cabe fazer, dentro de uma coerência da eclesia, da igreja, de como reger, de como conduzir, a gente faz. Mas aquilo que nos leva ao lugar de não compreender e não entender, nos coloca prontamente, com muita satisfação, nesse lugar de dependência, de temor, de parar para ouvir aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está querendo fazer, aquilo que Ele está realizando. Ou seja, isso nos faz completamente dependentes de Deus. E chegando no final desse ano de 2024, nós hoje vamos ser ministrados a respeito da última unção que será derramada sobre as nossas vidas, dentro da perspectiva do que você já vai estar recebendo nessa mensagem. Lembrando que nós viemos desde janeiro, sendo ministrado mês após mês, na respectiva unção, dentro dos céus espirituais do ano profético de Paulo. Começamos o mês de janeiro com a palavra de sabedoria, fevereiro, palavra de conhecimento, março, o dom da fé, abril, o dom da cura, maio, o dom de maravilhas, em junho nós falamos sobre o dom de profecia, em julho sobre a unção do discernimento de espírito, em agosto, nós recebemos a unção da línguas estranhas, essa linguagem que quando nós falamos, traz um download do céu ao nosso espírito, dos planos de Deus para as nossas vidas. A mente de Cristo é derramada no nosso espírito para compreendermos aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Em setembro nós finalizamos. Em agosto nós falamos sobre variedade de línguas, em setembro finalizamos falando sobre interpretação de línguas. Foram 9 meses dentro de 1 Coríntios capítulo 12, os primeiros versículos, onde nós temos ali os dons do Espírito. O mais interessante é que também nos 6 primeiros meses, sem nós combinarmos, o Espírito de Deus conduz a apóstola Rosânia os encontros pelas manhãs de domingo, com o nome Espírito Santo e eu, e ela começa então a ministrar sobre o fruto do Espírito, que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5.
Em julho, nós então estamos com a nossa alma e o nosso espírito já arados, preparados para aquilo que o Senhor iria fazer no The Fire. Na nossa CR Global Conference também, que aconteceu no aniversário da igreja, nós somos ministrados sobre os dons do Espírito, nós somos ministrados sobre as funções do Espírito através dos 5 ministérios, e falamos também sobre as operações do Espírito. Então nós abrangemos mais uma vez 1 Coríntios 12, depois fomos para Efésios 4, e o mais impressionante é que quando a gente finaliza esses 9 dons em setembro, a gente é conduzido a falar primeiramente do governo de Deus, depois nós vamos então para a plenitude do Espírito, que são as respectivas unções do que nós recebemos em outubro e em novembro. E hoje a gente chega no mês de dezembro na Vida Zoe. Estudando sobre a Vida Zoe, eu descobri que a Vida Zoe é a soma, é a equação do governo de Deus, mas a plenitude do Espírito, que é igual à Vida Zoe. Aí você não imagina como que o meu espírito fica, porque a gente não senta simplesmente e começa a escrever como vai ser. A gente é conduzido por aquilo que a gente vai entendendo que é o que o Espírito de Deus quer. E aí chegando agora no mês de dezembro, a gente começa a entender o que Ele costurou nos céus espirituais. Então quem enxergou o investimento dos céus e aproveitou cada uma dessas ministrações, cada um desses encontros, cada uma das conferências, a Atos, a CR Global Conference, a Apostólica, percebeu os céus sendo costurados a despeito daquilo para o qual o destino do que Deus está nos conduzindo na finalização desse ano. O Senhor quer nos levar a essa totalidade da manifestação da sua graça. Porque a graça ela só é plena e total na vida de um cristão quando ele está debaixo da vida Zoe, quando ele está vivendo a vida Zoe de Deus. E aí a gente compreende que só aqueles que são amigos de Deus é que conhecem essa vida Zoe. Só aqueles que andam com Deus é que vivem a vida Zoe, a vida e vida em abundância, que Jesus fala lá em João 10:10. Então há requisitos, há critérios, há princípios, há uma estrada, há um caminho, há uma construção, há uma reconstrução, há uma libertação, há um processo progressivo, até que você chegue nesse lugar de conhecer essa vida Zoe. Nenhum cristão aceita Jesus hoje e já sai vivendo a vida Zoe de Deus, nenhum cristão. Porque é algo construído, é algo descoberto, é algo que vai trazendo gozo na alma, alegria no espírito, satisfação. Então olha para quem está do seu lado e diga: Deus hoje está te chamando para você deixar de ser um colega dele, para você se tornar amigo dele. Quantos querem conhecer a vida Zoe de Deus? Quantos querem ser amigos de Deus? Aleluia. E é exatamente para esse lugar que o Senhor quer levar a cidade de refúgio. Os céus espirituais foram construídos sobre nós ao longo desse ano de 2024, apontando exatamente para isso. Porque é para esse lugar que Deus quer conduzir cada cristão. Cada um daqueles que, através de Jesus Cristo, voltam a ter acesso a esse Éden de Deus. Porque o Éden é a primeira referência da manifestação plena e total da vida Zoe, da vida de Deus. Sim, esse lugar de onde o primeiro homem, a primeira mulher foram expulsos. E abre aqui um parênteses, além de expulsos, proibidos de voltar para lá. Gênesis no capítulo 3, versículo 23 a 24, diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus, além de expulsar o homem, ainda põe os querubins com espada inflamada ao redor do jardim, de forma que, além de expulso, está proibido regressar até lá. Proibida a entrada, a porta foi fechada. Olha para quem está do seu lado e diga: a porta para o Éden de Deus, a porta para a vida zoe de Deus, foi fechada. Que assustador e desesperador se tudo acabasse aqui. O que a gente compreende aqui, Cibele, Josimara, é que quando o homem sai do Éden, quando ele é expulso do Éden, proibido de voltar para lá, ali a comunhão, ali a amizade, ali a revelação, ali o acesso, ali a visitação, a glória, o mover, a vida, a graça, a alegria real, a paz que excede todo entendimento, a presença do próprio Deus foi inviabilizada. Perdemos tudo isso que tínhamos por causa da queda de Adão. Nós perdemos tudo isso, expressando essa grandeza de privação e de inviabilização. Paulo escreve em Romanos 3:23, dizendo: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Outras traduções dizem: destituídos da glória de Deus. Ou seja, não tem mais acesso, condição, possibilidade. Se antes Adão e Eva tinham todo esse acesso a Deus, agora Moisés, quando diz: mostra-me a tua face, ele que era amigo de Deus, ouve Deus dizer para ele: homem nenhum viu a minha face e viveu. Você não pode ver a minha face, senão você vai morrer. Mas faz o seguinte: entra na fenda desta rocha, que eu vou colocar a minha mão, e eu vou passar por ti, e tu me verás pelas costas. Então Moisés vê as costas de Deus, mas não a face. Por quê? Porque foi inviabilizada. Fomos destituídos, expulso do Éden. O homem perdeu esse plano original para a vida zoe. Então escute, preste atenção. Quando eles cedem à tentação, o que acontece ali? A primeira manifestação de João 10:10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu sei que no contexto Jesus fala a respeito dos líderes espirituais, mas o texto pode também ser aplicado dentro do caráter de Lúcifer, do diabo, do inimigo das nossas almas. Então veja bem, quando o homem cai, a primeira coisa que acontece, o seu espírito morre. É por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, ela vai se tornar a família de Deus, porque na hora que ela aceita Jesus, o Espírito Santo entra na vida dela e ressuscita o espírito dela que estava morto no pecado. Então a primeira coisa que acontece, o espírito morre. A segunda coisa que acontece, a nossa herança eterna é roubada. Deus não criou o homem para morrer, criou o homem para ser eterno. Ali a morte entra na humanidade. E a terceira coisa que acontece é destruída essa plenitude que o homem tinha em Deus. Então sim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: estão comigo? Amém. Estão entendendo? Estou construindo uma linha de raciocínio dentro do que Deus me traz a revelação para ministrar a sua vida. Então Gênesis 2:7 diz assim: então Yahvé Deus modelou o homem, que nem um oleiro modela um vaso. Modelou o homem com a argila do solo, insuflou suas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então quando Deus insufla nas narinas do homem esse fôlego de vida,
Ele não estava insuflando apenas a vida no sentido natural, mas ele também estava insuflando a vida no sentido sobrenatural, que era a capacidade do homem de já usufruir desta vida zoe com ele. Olha que coisa fantástica. Então é por isso que o homem, quando Deus chegava no jardim, ouvia a voz de Deus. É por isso que quando Deus chegava no jardim, o homem sentia o aroma da presença de Deus. É por isso que quando Deus chegava no jardim, o homem via a Deus. É por isso que quando Deus chegava no jardim, o homem falava com Deus. É por isso que quando Deus chegava no jardim, o homem sentia a presença de Deus. 5 sentidos estavam completamente abertos para o mundo espiritual, aonde Deus habita, aonde Deus está, e ali o homem podia viver esta vida plena, esta vida em abundância, esta vida zoe. Mas porque até então ele era amigo de Deus. O que me torna inimigo de Deus? Isaías capítulo 63, versículo 10 diz assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigos deles. E lutou pessoalmente contra ele. Então, no contexto, para eu não ter que lê-lo, fala de um povo que se rebela contra os princípios espirituais, contra a lei do Senhor, contra a palavra do Senhor. Então todas as vezes que eu me rebelo contra a vontade de Deus, todas as vezes que eu me rebelo contra os princípios do Senhor, todas as vezes que eu desobedeço a vontade de Deus para a minha vida, eu me faço inimigo de Deus. E obviamente eu não tenho como viver a vida zoe se eu estou neste lugar de inimigo de Deus. Então Adão e Eva e seus filhos, nós, a humanidade, nós não teríamos como ter acesso a essa face de Deus, não teríamos mais como vê-lo, assim como Adão o viu, como Eva o via, não teríamos mais. Por quê? Porque se perdeu. Jó no capítulo 13, versículo 24 diz: porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Então quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles nunca mais podem ver o rosto de Deus. Jesus estava com os discípulos em uma certa ocasião. E aí Filipe olha para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos a face do Pai. Aí a palavra de Deus vai falar em João capítulo 14, versículo 9, que Jesus responde a Filipe dizendo: você me conhece, Filipe. Como é que você vem me pedir que eu te mostre a face do Pai? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus começa a sinalizar para a humanidade caída que aquela inviabilidade, que aquele caminho que estava fechado, que aquela impossibilidade de voltar a ver a face de Deus, estava começando a dar sinais de que Deus estava caminhando na direção de buscar o homem novamente para se tornar amigo dele. Agora não precisa mais Deus mostrar a face no sentido dele descer do céu e se manifestar, porque ele já encarnou, o verbo virou carne. Agora Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia, aleluia. João 12, versículo 45, mais uma vez, João 12, 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Seria terrível se aquele capítulo da queda da humanidade tivesse um ponto final, depois do Senhor declarar as maldições sobre Eva: você vai dar à luz com grandes dores de parto. Sobre Adão: você comerá do suor do seu próprio rosto. Sobre a serpente: você rastejará o seu ventre e comerá pó. Mas não é assim que acaba a narrativa. Você pode dar glória a Deus por isso? Como é que acaba a narrativa? Gênesis 3 e 15.
Porém, inimizade entre você e a mulher, disse ele à serpente, ou seja, a Satanás. Entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor estava declarando ali no Gênesis: o homem não pode ver mais a minha face, mas eu prepararei o caminho para que eles voltem a se tornar amigos meus outra vez. Chacoalha quem está do seu lado, dá um glória no pé da orelha dele e diz: Deus está te chamando para ser amigo dele. Aleluia, glória a Deus. E é através de Jesus, sim. Não é através de Buda, que vem 400 anos antes de Jesus. Não é através de Maomé, que vem também 3 séculos depois de Jesus. Buda vem antes do cumprimento de todas as profecias, Maomé vem depois. Jesus vem, segundo diz Paulo, na plenitude dos tempos. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa poderosa. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Presta atenção, que cada coisa aqui que eu estou trazendo é uma pegada para você ir na direção do que o Espírito quer que você vá. Mas, Senhor, tem 2 querubins. O Éden está lacrado. E tem as espadas. Ninguém entra. Aí Jesus, capítulo 10 de João, versículo 9 e 10. Ah, a porta está lacrada? Então deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Eu não sou aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha e fecha ninguém abre. Isaías 22, 22. Apenas. Eu não sou só a chave. I am the door. Eu sou a porta. Eu é que sou a porta. Os querubins fecharam, tem lá a espada, mas eu, Deus, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, eu sou a porta. E ele completa: se alguém entrar por mim, será salvo. Só ele pode salvar. E ele diz: tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Eu vim para dar vida a Zoe. Eu vim para devolver o que foi roubado. Eu vim para devolver o que vocês perderam. É exatamente quando Jesus ressuscita ao 3º dia, que a vida Zoe, prometida por Ele, é definitivamente estabelecida. Mão no nome de quem está do seu lado, dá uma apertadinha, vê se ele dá glória. E diz: na ressurreição de Jesus, a vida Zoe é estabelecida. É por isso que ele é o primogênito dos mortos. Por que é o primogênito dos mortos? Porque ele é o primeiro. E significa, se ele é o primeiro, vai ter o segundo. Se ele é o primeiro, vai ter o terceiro. Se ele é o primeiro, vai ter o quarto. Se ele é o primeiro, vai ter o quinto. Sabe o que significa? Desde o dia em que a salvação foi consumada, todo mundo que morre tem poder sobre a morte. A morte não pode vencê-lo. Todo mundo que morre não está condenado à morte eterna. Mas todo aquele que através de Jesus se achega a Deus, venceu a morte. Ele é o primogênito, mas aquele outro é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto. Ele venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4:14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Quem está aí com Jesus? É por isso que Paulo diz, para mim o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora tem algo muito importante que a gente precisa compreender. Ninguém alcança essa vida zoe sem caminhar na justiça. O que é caminhar na justiça? Eu cumpro a justiça de Deus quando eu obedeço a Deus. Eu cumpro a justiça de Deus quando eu obedeço os princípios de Deus. Eu cumpro a justiça de Deus quando eu me submeto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É aí que eu cumpro a justiça de Deus. Mas antes de eu estar neste lugar de buscar cumprir esta justiça, por obediência, por entrega, por devoção, eu preciso me lembrar que antes de mim veio aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. Eram 613 regras, 613 leis, leis sociais, leis morais, leis levíticas, cerimoniais, leis espirituais, todos os tipos de conjuntos de lei que você possa imaginar. Jesus cumpriu todas elas. Então ele é aquele através de quem se cumpre a justiça de Deus. Escute. Ninguém alcança a vida zoe de Deus sem a santidade. Por quê? Que eu tenho que parar mais aqui? Porque a gente quer viver a vida zoe de Deus negociando a santidade. A gente quer viver a vida zoe de Deus com filosofias vãs, baratas, com achismos. A gente quer viver a vida zoe de Deus por declaração. Eu declaro que vou viver a vida zoe de Deus. Não vai rolar. Você não coage os céus. Mas Deuteronômio 28 diz que se você crer e obedecer, essas bênçãos te seguirão. Compreende? É muito mais do que declarar, é viver. Então eu vivo a vida zoe de Deus através da justiça. Eu vivo a vida zoe de Deus através da santidade. E eu vivo a vida zoe de Deus através da graça. E essa aí é através de Jesus. Só Ele tem graça para me dar. Porque foi Ele que morreu no meu lugar. É por isso que quando foram prendê-lo à cruz, a cruz era maior do que Ele. Porque a cruz não era dele, era minha, era sua. Você consegue compreender isso? Então vamos lá. Repita comigo. Ninguém alcança essa vida zoe sem caminhar na justiça, na santidade e na graça. Tudo isso é oferecido através de Jesus. Então ele cumpre a perfeita justiça, ele vive a perfeita santidade e ele nos oferece a perfeita graça. Eu alcanço a vida zoe, me apropriando de tudo aquilo que Ele já conquistou para mim. Graça, santidade e justiça. Gálatas 2, 19 e 20. Texto base que eu usei e agora eu entro nele. Diz assim: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Dê uma glória para Jesus. O que será que Paulo quis dizer aqui? A gente diz tanto esse versículo, a gente cita tanto. Esse movimento aqui é literalmente Paulo nos levando a compreender essa vida zoe. A fala nos movimenta a esse lugar. A fala de Paulo, a escrita de Paulo, nos movimenta a essa vida zoe. O que Paulo estava dizendo é: vida zoe só pode começar em Cristo. Repita, vida zoe só pode começar em Cristo. Então Paulo insere essa vida quando fala de justiça. E o mais interessante é que ele também insere esta vida quando ele fala de unidade. A unidade divina projetada em nós. Agora aqui é tremendo.
Porque Paulo está dando a única possibilidade, Silvana, de alguém viver essa vida zoe. Através dessa justiça que Cristo cumpre, quando eu me torno unidade, um com Cristo, nesse momento, a vida zoe está disponível para mim. Nesse momento. Agora olha o que é fantástico, porque Paulo, em todas as suas 13 cartas, e se você quiser considerar Hebreus como uma carta paulina, 14 cartas, você vai perceber que há um movimento em todas elas, levando o cristão a uma mentalidade chamada corpo místico de Cristo. Nenhum cristão ele consegue existir na condição de cristão sem fazer parte desse corpo místico de Cristo. Porque quando ele se une a Cristo, ele se une ao corpo de Cristo que Paulo chama de eclesia, igreja. Você percebe que todo o movimento que esta geração tem sido levada a fazer é completamente contrário a essa instrução bíblica. Aonde a igreja não mais importa, aonde eu consigo ser igreja em qualquer lugar, aonde eu não preciso de igreja para ser igreja. Essa é a maior cilada que Satanás está provocando para esta e para as próximas gerações que virão, se Jesus não voltar. Porque a vida zoe, pastora Margarete, eu só alcanço a partir dessa justiça de Cristo e me tornando um com Ele. Agora presta atenção nisso aqui, porque é importante você entender isso. Porque se você não entender, você não vai conseguir viver essa vida zoe. O Pai nos concedeu através do seu Filho a graça. Porque através do seu Filho vem a justificação. Quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo, estou entregando o sacrifício. Que sacrifício? Aquele que João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o sacrifício perfeito. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, quando os sepulcros se abrem e mortos ressuscitam em Jerusalém, o Pai está bradando da eternidade, eu aceitei o sacrifício. Está aberta novamente a porta, o acesso para a vida zoe que eu tenho para o meu povo. Era isso que o Pai estava fazendo. Então essa vida zoe nos é dada por meio de Cristo. E assim o Espírito Santo promove em nós a santidade. Ninguém consegue ser santo sem o Espírito. Muita força para viver a santidade, pouco Espírito. Quanto mais o Espírito Santo você tem, mais fácil é ser santo. Quanto mais do Espírito Santo você tem, você é levado para a santidade. Você é conduzido. É impossível alguém ser cheio do Espírito e não exalar a santidade. Então a gente está falando aqui do selo da Trindade. Guarde essa palavra, selo da Trindade. Repita. Mais uma vez. Para ensaio tá bom, agora a pulmões, vamos lá? Selo da Trindade. O que é esse selo da Trindade? Graça, justificação e santidade. Este selo é o que te dá a vida zoe. Somente em Cristo, justificados por Ele, na santidade que o Espírito promove em nossas vidas. Assim nós alcançamos esta vida zoe. Me tornando um com Ele. Um ao ponto de Paulo dizer, não mais vivo eu, mas é Cristo que está vivendo em mim. Santa Gertrudes, expressando esse mesmo princípio, ela diz, eu não sou mais eu, e tu não és mais tu. Eu e tu somos um novo ser, um anihu. Olha que coisa forte. É por isso que Paulo diz, não mais vivo eu. Porque quando ele procurava por si mesmo, ele só encontrava Cristo. Quando ele procurava aonde Cristo começava, ele não encontrava. Quando ele procurava aonde Cristo terminava, ele também não encontrava. Porque tudo nele era Cristo.
Então ele podia dizer, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Queridos, é assim que o poder que ressuscitou Jesus não se detém em Jesus. Qual foi o poder que ressuscitou Jesus? O grego vai chamar de dínamos, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ressuscita a Jesus, ele não está sobre nós, ele está dentro de nós, transformando tudo que antes estava morto, por causa da queda do primeiro homem, agora em vida. Agora o nosso espírito está vivo. Agora a nossa amizade com Deus está restabelecida. Agora a revelação do Deus vivo está restabelecida. Agora eu tenho acesso à visitação de Deus. Agora eu tenho acesso à glória da presença da nuvem Shekinah de Deus. Agora eu tenho acesso ao mover da vida de Deus, da paz que excede entendimento. Meu irmão, isso é vida Zoe. Isso é vida Zoe. Portanto, a ressurreição de Cristo nos comunicou a vida de Deus. Repita comigo: a ressurreição de Cristo nos comunicou a vida de Deus. Eu quero só que você observe algo muito importante com cautela. Paulo diz, não mais vivo eu. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu morri na cruz com Cristo. Só ressuscita com Cristo quem antes morreu com Ele. Aí a minha pergunta para você hoje é: você está cravado na cruz? Você morreu com Cristo na cruz? Porque essa vida no Espírito, você só vai viver se você primeiro morrer na cruz. Essa vida na alma, você só vai viver se você primeiro morrer na cruz. Essa vida no corpo, você só vai viver primeiro se você morrer na cruz. A vida Zoe de Deus só se manifesta onde a velha natureza já morreu. O problema é que a gente quer continuar vivo, mas usufruir da vida Zoe de Deus. A maioria dos cristãos da atualidade estão vivos demais para viver a vida Zoe de Deus. A maioria dos cristãos da atualidade não estão na cruz. Na realidade, como Paulo diz, se tornaram inimigos da cruz. Está lá, Filipenses 3:18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A graça é leve. A graça, ela não vai te proibir de nada. A graça te dará liberdade. E nesse discurso de meias verdades, porque a graça é leve, Jesus disse que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve para quem obedece. A graça te dá liberdade, verdade, mas não a liberdade para viver no pecado, a liberdade de não ser mais escravo do pecado. Compreende? Compreende? Mas esses paradigmas, esses sofismas, essas construções teológicas, ideológicas, filosóficas, estrambólicas, têm tirado os cristãos da cruz. É por isso que a igreja nunca andou tão vagarosamente como ela tem andado na atualidade. A igreja dos primeiros séculos voavam porque os cristãos estavam na cruz. A igreja do século atual, ela quase que se arrasta, às custas dos poucos cristãos que estão dentro dela, que entendem o que é evangelho de verdade. Que estão presos na cruz, que realmente estão mortos para as suas paixões,
que estão mortos para as suas filosofias, para as suas conspirações, para as suas ideologias. Aqueles que morreram na cruz do Calvário, esses sim, poderão ressuscitar para viver essa vida zoe. Precisa passar pelo processo da morte da velha natureza. Você quer viver essa vida zoe? Morra para as suas paixões. Morra para as suas vaidades. Morra para o pecado. Morra para este mundo. Mas não aceite Jesus achando que você vai conseguir ter o melhor dos dois mundos, do reino de Deus e do reino do diabo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ah, mas eu sou cristão. Cristão não é quem carrega uma Bíblia debaixo do braço. Cristão não é quem tem um aplicativo de Bíblia no celular, porque vai se saber quais são os outros aplicativos que ele também tem. Cristão não é quem vai para a igreja domingo. Cristão não é quem tem um linguajar de cristão. E aí, irmão, só vitória? Bênção pura. Cristão não é quem tem trejeito de crente. Cristão não é quem diz que crê em Deus, o diabo também crê. E a Bíblia diz que ele crê e estremece. Quem é cristão, pastora? Cristão é quem morreu na cruz. Esse é o cristão. Cristão é quem ressuscitou para viver a vida zoe de Deus. É na morte de Cristo na cruz que se produziu graça. É na morte do cristão na cruz que ele conhece a graça de verdade. Aleluia. Já não sou eu quem vive, ou seja, o meu eu morreu. O Saulo fariseu morreu. O Saulo das tradições morreu. O Saulo que defendia a lei morreu. O Saulo que ovacionava os títulos humanos morreu. Não mais vivo eu, é Cristo quem agora vive em mim. Tudo que em mim que estava ligado à carne e ao pecado, morreu na cruz com Cristo. Gálatas 3:27, quando fostes batizados em Cristo, revesti-vos de Cristo. Ou seja, assim como eu morri com Cristo na cruz, a vida de Cristo ressuscitou em mim também, transformando a minha morte para o pecado em vida para Deus. E aí então eu posso viver essa vida zoe, a vida de Deus. É por isso que existe a doutrina do batismo. E eu estou falando isso porque no sábado que vem nós vamos ter os batizandos aqui na Cidade Refúgio. Então escute. Não batize para postar no Instagram não, pelo amor de Deus. Batize porque você realmente entendeu o que é batizar. Batizar é descer as águas e deixar ali a velha natureza. O pastor Ricardo costuma dizer que todo aquele que batiza é um coveiro. Porque quando ele batiza, a pessoa te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está sepultando o velho homem e trazendo o novo homem, sepultando a velha mulher e trazendo à luz a nova mulher, sepultando a velha pessoa e trazendo à vida a nova pessoa em Cristo. Todo pastor que batiza é coveiro. A pergunta é, você que está sendo batizado, está entendendo que o batismo é para morrer? Quando o povo sai do Egito, passa pelas águas do Mar Vermelho, sai do Egito escravo, quando atravessa o Mar Vermelho, é um povo livre, na condição social. Mas olha que coisa fantástica, 40 anos de deserto. Morre toda uma geração, dos que não entenderam,
que não adianta sair da escravidão, tem que deixar a escravidão sair de dentro de si. Aí para entrar em Canaã, Jordão, água de novo. A primeira água, escravidão social. A segunda água, escravidão espiritual. Só entrou em Canaã quem realmente estava livre do pecado. Chacoalha quem está do seu lado. E aí? Entendeu o que é o batismo? 1 Coríntios, para eu terminar. Capítulo 12, versículo 4, 6, 12 e 20. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Agora, porém, há muitos membros em um só corpo. O batismo torna todos um nele. Através do batismo, todos se tornam corpo de Cristo. Se tornam um em Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que através dos dons, através das funções, através das operações, nós mostramos que somos um só corpo. É por isso que você não pode dizer, eu tenho um dom de profecia. Quem tem um dom de profecia é a igreja, não é você. É por isso que você não pode dizer, eu tenho o dom da palavra de conhecimento. Quem tem o dom da palavra de conhecimento é a igreja, que Deus deu para você somar a igreja. Você está compreendendo? Porque eu sou um pastor. Aí nessa função o Senhor diz, você não é um pastor para ser pastor para você mesmo. Você é pastor para ser um pastor na igreja. 8 operações, e lá está lá a operação de milagres. Aí o Senhor vai e diz para você, eu te dei a operação de milagres, não é para você, é para a minha igreja. Todos neles são um, o corpo místico de Cristo. E é no corpo místico de Cristo que a gente chega a esse lugar de experienciar a totalidade dessa vida Zoe. Ou seja, todos nós recebemos dons, funções e operações, porque todos estão sendo convidados a viver a vida Zoe de Deus. Estamos caminhando nessa estrada desde o início do ano, e aqui a gente chega no nosso destino. Era o destino que o Senhor tinha para a nossa vida, no ano profético de Paulo. Qual é o destino? Vida Zoe. Acabou o ano. Vai entrar 2025 na mesma cachorrada? Vai entrar 2025 fazendo as mesmas reclamações da igreja? Estou enojada. Não aguento mais gente com mimimi. Se eu tivesse testículo, já tinha estourado. É o que a apóstola Rosânia falou. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões e meio de cristãos, e ainda a gente vê pastor tentando tirar a ovelha da igreja que já existe, para começar uma igreja nova. Meu irmão, tem bilhões de pessoas para ganhar, bilhões de pessoas para ganhar, competitividade dentro da igreja, difamação dentro da igreja, Judas dentro da igreja, Caim dentro da igreja, Aitofel dentro da igreja, irmãos de José dentro da igreja. A gente já sabia que ia ter, mas escuta, aquele que morre na cruz, meu irmão, ele deixa de ser tudo isso, e ao invés de ser alguém que atrapalha o reino, ele viabiliza o reino de Deus. Porque eu não concordo com isso. Eu estou bolhufa se você não concorda. Escute, eu não estou querendo ofender ninguém, mas eu estou por aqui, ó, porra aqui, ó. Como diz aquele humorista, porra aqui. Estou. Já transbordou o balde, já derramei para poder juntar de novo. Nós precisamos estar decidido a viver essa vida Zoe com Deus de uma vez por todas, para a gente parar de ser empecilho. Não serve? Tem um monte de igreja lá fora, vai com Deus, mas deixa eu trabalhar para Jesus.
Aleluia. Fulano tentou, mas não conseguiu. Deixa eu acabar com essa palavra aqui. Quando uma pessoa vai receber um transplante de órgão, ela só recebe um órgão que é compatível com o corpo dela. Escuta. Antes de se colocar aquele órgão na pessoa, se faz uma série de exames para saber se dá match, se casa, se combina. Porque se você colocar o órgão dentro de um corpo que não tem o mesmo tipo sanguíneo e todas as outras equações que eu não entendo porque não sou médica, dentro daquele corpo, sabe o que vai acontecer? O corpo rejeita. Tem gente que tenta ficar na igreja, mas o corpo de Cristo rejeita ele. Não é a igreja a pessoa, é o corpo, igreja. Aí olha o que eu descobri hoje numa mesa de café da manhã. A pastora Celi de Campinas, ela foi enfermeira durante muitos anos em hospital. E ela contou algo para a gente extraordinário. Ela disse, pastora, quando uma pessoa vai fazer o transplante, se ela está na fila de transplante há anos, e o órgão chega, se ela tiver uma cárie, ela sai da fila de transplante. Porque aquela uma cárie vai fazer o corpo rejeitar o órgão. Deixa eu te dizer algo muito importante. Está tentando ficar na igreja, né? Parece macaco, pulando de igreja em igreja, que nem de galho em galho. Você já parou para pensar que o problema não é a igreja, é o órgão? Você já parou para pensar que o problema é que você precisa mudar para dar match com o corpo de Cristo? Já parou para pensar nisso aqui? João Crisóstomo escreveu, se Cristo é o Filho de Deus, e se vos revestiste dele, tendo em nós mesmos o Filho e transformados doravante nele, estáis de posse de sua nobre origem, participais da natureza de Cristo. No corpo, na igreja, só fica quem tem a natureza de Cristo, ou quem está lutando para ter ela. Por isso que Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para dar vida e vida em abundância. Vida no corpo, santidade. Vida na alma, salvação. Vida no espírito, espiritualização. Só vai ter vida Zoe, só vai ter vida eterna, só vai ter vida em abundância quem estiver em Cristo. João 3,36, quem crê no Filho de Deus não tem a vida. Então só existe vida Zoe em Cristo. Ele é essa vida. Por isso que ele diz, eu sou a vida. Aí a minha pergunta hoje, você quer viver essa vida? Você quer receber essa vida? Você quer viver essa vida Zoe, a vida do próprio Deus? Você quer viver essa vida Zoe, a vida eterna em Deus? Você quer viver essa vida Zoe, a santidade em Deus? Você quer viver essa vida Zoe, a justificação em Deus? Você quer viver a vida Zoe, a graça em Deus? Atos 2:24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quem tem a vida Zoe, é impossível que qualquer coisa retenha ele.